As Maravilhas da Fé. Autor F. F. Bosworth. Narração Adailton de Jesus. Depois que Jesus amaldiçoou a figueira e os discípulos ficaram maravilhados com o fato de que ela havia secado tão rapidamente, Jesus disse-lhes: "Tende fé em Deus." Este é um dos mandamentos mais importantes que Jesus já deu, e a obediência a ele envolve mais do que pode ser calculado por qualquer pessoa sem o próprio Deus. A glória e a majestade de Deus foram escondidos do povo e milhões durante os últimos séculos foram mantidos nas trevas porque os filhos de Deus têm sido incrédulos. Alguns estão orando muito hoje, desde que o Espírito foi derramado sobre eles, mas eles não estão acreditando o suficiente. Jesus disse: "Tudo o que vós desejais quando orardes, não em outra ocasião, mas quando orardes, crede que a recebereis e as tereis." Que promessa maravilhosa! Certamente é um bom conselho vindo dos lábios do nosso Senhor. Muitos que receberam o batismo do Espírito Santo estão continuamente pedindo poder a Deus. Acredito que uma das maiores necessidades do momento é fé para usar o poder que Deus já nos concedeu. Eu digo a você que o que precisamos hoje é fé para dar um passo em nome de Jesus e fazer as obras que Jesus disse que devemos fazer. Viver a vida de Cristo significa mais do que meramente ter um coração limpo e obedecer aos mandamentos das Escrituras. Depois de Jesus ter ido às pessoas que duvidavam que acreditassem nele por causa das obras, ele disse que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Em outras palavras, devemos ser capazes de dizer: acredito em tudo que o Senhor Jesus falou e acredito que farei obras maravilhosas por meio da fé. As pessoas pensam hoje que ser bom é tudo que Deus requer ou espera deles. Jesus não gastou seu tempo meramente sendo bom, mas fazendo o bem. Viver a vida de Cristo significa mais do que simplesmente ser bom. Significa fazer as obras que Jesus disse que deveriam ser feitas. Certamente, se Jesus não conseguisse convencer os descrentes sem milagres, ele não espera muito de nós, mas ele realizou os milagres para que os descrentes acreditassem nele. Se ele, durante o período de mais de 3 anos de ensino constante e operação de milagres, não pôde equipar os discípulos para representar com crédito o reino dos céus, sem dotá-los de poder do alto, que tolice as escolas e seminários pensarem que podem preparar homens para pregar o Evangelho sem a unção do céu. O próprio Jesus não entrou em seu ministério até que estivesse vestido com o Espírito. Ele disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar." Agora, uma vez que Deus nos batizou no Espírito, ele quer que tenhamos fé para começar as obras que ele disse que deveríamos fazer. Jesus começou a fazer e a ensinar exatamente as coisas que ele deseja que façamos e ensinemos. Há algo mais a fazer do que ensinar. O poder de Deus deve ser demonstrado. A ausência dessa demonstração é a fraqueza do cristianismo moderno. Jesus não começou nada que fosse desnecessário e que ele não quisesse continuar. Ele deseja que seu corpo, a igreja, faça hoje as obras que ele fez em seu corpo físico durante os 3 anos e meio de seu ministério terreno. Aquele que crê em mim,
fará as obras que eu faço, e também as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Jesus disse: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e isso vos será feito. A única palavra de que aceitamos é o poder de perguntar o que quisermos e obter resposta. Permanecer significa continuar e continuar, e isso é o oposto de descontinuar. Portanto, permanecer em Cristo é viver onde a vida e o Espírito de Cristo penetrarão em nossa vida, e o Espírito tão incessantemente como a seiva da videira penetra nos ramos. A devoção dos cristãos modernos é tão espasmódica e flutuante que a fé e os outros frutos do Espírito não têm tempo para crescer e se desenvolver. Isso marca a diferença entre o cristianismo moderno e aquele glorioso cristianismo do primeiro século que evangelizou todo o mundo conhecido em uma geração. Talvez durante minha curta experiência na obra de Deus não haja lição que eu tenha aprendido com mais frequência do que a de que a obediência produzirá fé. Ao me render ao Senhor para receber o batismo no Espírito Santo, disse-lhe que minha pequena conta bancária e tudo o que eu possuía seriam dele, e que nunca mais os consideraria meus, que se ele quisesse me testar, ele poderia me despir de tudo e ver que eu quis dizer o que disse a ele. Ele me batizou no Espírito e eu comecei a ganhar almas. Trabalhei incessantemente todos os dias no trabalho pessoal entre meus associados e ia às reuniões todas as noites. Continuei assim por vários meses, vivendo com a pequena conta bancária que eu tinha, até que o último centavo acabou. Nunca recebi um centavo de ninguém por todo o meu trabalho para o Senhor. Finalmente, com o tempo frio chegando, cerca de $50 eram necessários para comprar roupas quentes para minha esposa, 2 bebês e eu. Eu tirei os últimos $5 do banco, dei $2 para minha esposa e coloquei os outros 3 no bolso e desci a rua. Conheci uma pobre senhora cujo marido era inválido. Ela estava com o corpo muito fraco, lutando arduamente para ganhar a vida para o marido e os filhos pequenos, vendendo coisas de casa em casa. O Espírito Santo falou mais claramente comigo, dizendo-me para dar a ela os $3 que eu tinha no bolso. Tentei o meu melhor para ter fé de que Deus me ajudaria e não deixaria minha esposa e meus bebês sofrerem. A Escritura veio à minha mente: aquele que não sustenta a sua própria casa é pior do que o infiel. E para salvar minha vida, eu não poderia ter fé para abrir mão de meu dinheiro. Ninguém sabia das minhas necessidades e eu não via como era possível conseguir algum dinheiro, pois durante todo o tempo em que estivera trabalhando para o Senhor, não recebi um centavo. Embora eu não conseguisse exercer fé para dar esse passo de obediência, finalmente decidi obedecer ao Espírito. Assim que coloquei a mão no bolso após os $3, eu entreguei a ela. Deus me deu tanta paz, descanso em meu coração que, embora eu me perguntasse como Deus poderia dizer para alguém para eu dar o dinheiro quando eles nem ao menos sabiam da minha necessidade, descobri-me acreditando sem nenhum esforço que de alguma forma Deus me ajudaria. Quando fui jantar, minha esposa, sem saber o que eu tinha feito, disse-me que tinha dado os outros $2. Isso nos deixou sem nenhum centavo naquele momento, mas ambos, eu e minha esposa, tínhamos fé de que de alguma forma Deus nos ajudaria. Essa foi minha primeira lição sobre o assunto de que a obediência produzirá fé. Depois do jantar, fui até a cidade e um homem veio até mim e estendeu a mão
cheio de moedas, e disse-me que durante a manhã Deus havia pedido para que ele me desse. Eu nunca tinha recebido dinheiro dessa forma e recusei, mas ele insistiu que Deus havia falado com ele e eu deveria aceitá-lo. Quando cheguei em casa, contei o dinheiro e descobri que era exatamente os $5 a quantia que minha esposa e eu tínhamos doado. Bem, é claro, louvamos ao Senhor. 1 ou 2 dias depois, Deus me chamou novamente para dar algum dinheiro a alguém em necessidade e eu obedeci prontamente, confiando que Ele cuidaria de nossas necessidades. Apenas cerca de 3 horas depois, um homem que nada sabia de minhas circunstâncias, se aproximou de mim e disse: "O Senhor me disse para lhe dar isto", entregando-me algum dinheiro. Foi exatamente a quantia que eu havia doado. Na manhã seguinte, o terceiro teste veio até mim e eu obedeci dando uma nota de $1 a uma senhora judia que estava em necessidade. Em menos de 1 hora, enquanto eu orava por um doente, uma mulher que nada sabia de minhas necessidades se aproximou de mim e disse: "O Senhor me disse para lhe dar este $. Estas são minhas 3 primeiras experiências na mesma ordem em que ocorreram e durante os 6 anos desde que comecei a trabalhar para Deus." Agora, sobre a fé, a Bíblia ensina que o diabo acredita e treme. Muitas pessoas acreditam desta forma que nem mesmo tremem. Tenho ouvido pessoas dizerem que acreditam que Deus poderia fazer um novo mundo, que Ele pode curar os enfermos e que Ele pode fazer qualquer coisa. O diabo acredita em tudo isso, mas ele não tem uma centelha de fé viva, porque a verdadeira fé vem de Deus. As pessoas pensam que aceitar a credibilidade de uma declaração é fé, mas se for, teríamos de chamá-lo de fé morta. A Bíblia fala de fé morta. Em Tiago, capítulo 2, versículo 26, lemos: "Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. A fé morta é como um homem morto e não vale nada para este mundo." Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração.